Pessoal, meu nome é Carla, eu sou trabalhadora do GEAL e hoje eu que vou fazer o estudo do Evangelho com vocês. Primeiramente, quero convidar todo mundo para uma singela oração, que a gente se acomode nos nossos lares, nas nossas poltronas, que a gente se aceite dentro desse corpo maravilhoso que Deus nos deu para fazermos essa comunhão nesse instante inicial. É com a permissão de Deus que mais um estudo se faz presente nas nossas vidas. É com a permissão de Deus que estabelecemos esses laços de amor e de aprendizado. Somos gratos a Deus por todas essas oportunidades e pedimos humildemente que Deus nos inspire todos os dias, nos auxilie no entendimento e na compreensão dos assuntos que são apresentados no nosso cotidiano, para que o nosso coração tenha equilíbrio e sabedoria para administrar e resolver todas as questões, e que a gente saiba que em todos, mas em todos os instantes mesmo da nossa vida, estamos amparados e estamos na presença desse grande Pai, do nosso Mestre Jesus e do nosso anjo guardião. Que esse ano que se inicie floresça na nossa vida e no nosso coração. Que assim seja. Hoje nós vamos falar do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Em especial o item número 12, a fé divina e a fé humana. Quem faz o texto do Evangelho é um espírito protetor, o espírito que prestou a comunicação para o Allan Kardec. Eu não vou ler o texto todo, mas eu separei algumas frases para a gente citar dele. E eu vou ler para vocês. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. Com a fé, não existem más tendências que não possam vencer. Essas são algumas frases do nosso espírito protetor. Então vamos começar a desenvolver esse assunto, tentando alcançar essa profundidade que ele trouxe dentro do Evangelho para nós, falando de uma forma muito amorosa e carinhosa, dando até exemplo do nosso dia a dia, para a gente trazer para o nosso cotidiano e tentar visualizar um pouco melhor estas questões. Aqui vai o convite para vocês lerem, é bem curtinho e bem interessante. Durante muito tempo, nas nossas vidas e nas nossas reencarnações, a gente depositou o conceito de fé naquela que estabelece uma entrega para Deus condicional. Ou seja, eu vou esperar que Deus faça o melhor na minha vida. E se nada acontecer de bom, foi Deus que quis assim. Então a gente se posicionava em uma situação mais cômoda, muitas vezes até preguiçosa de não querer fazer alguma coisa, esperando essa realização que vinha do alto. Outras vezes, a gente também se deixou seduzir pelas partes externas dos itens religiosos que costumam muitas vezes nos conquistar. Se esses itens religiosos externos, esses rituais, eles forem vazios, eles nada representam na nossa vida. Não importam as pessoas que façam, nós respeitamos muito bem isso, mas que faça de coração, que coloque uma intenção e um propósito dentro de cada item do seu momento religioso. Senão vai cair na mesma situação anterior, de aguardar que alguma coisa desça do céu e resolva os nossos problemas. Mas o evangelho de hoje, ele fala um pouquinho diferente.
ele fala que a fé corresponde a essa confiança intensa e uma vontade de querer. Vontade de querer é uma vontade muito maior do que um simples pensamento em desejar alguma coisa. Quando a gente quer muito, quando a gente tem uma vontade muito grande, nenhum arrastamento se torna irresistível na nossa vida. Tanto é verdade que na questão do Livro dos Espíritos, 909, Allan Kardec perguntou aos espíritos como que nós podemos fazer para domar as nossas más inclinações, se isso é possível. Aí os espíritos disseram que sim, é possível e basta um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. A vontade também ela é falada muito nesse capítulo e também na filosofia. Os filósofos abrangem muito essa questão da vontade, que corresponde à nossa iniciativa diante das questões da vida. Mas, de fato, o que é a fé humana e a fé divina? Quando nós falamos da fé humana, nós estamos relacionando aquela crença, aquela confiança que alguma coisa no nosso plano material vai se realizar. Vou dar um exemplo. Quando nós queremos um trabalho, a gente se aperfeiçoa, a gente faz cursos profissionalizantes, a gente se capacita para aquela determinada profissão a qual nós nos colocamos disponíveis. Quando vamos fazer vestibular, também estudamos para passar no vestibular. Então, esse aprimoramento para a profissão e esse estudo para o vestibular são essa vontade, são esse querer nosso, que corresponde a uma fé ativa, a uma fé em movimento. Então, não raro, as pessoas que correm atrás dos seus sonhos conquistam, porque elas se entregam de coração e elas criam uma harmonia entre a sua vida e as leis naturais de Deus. Porque existe uma diferença entre o que Deus quer e o que Deus permite na nossa vida. Então, se nós não passamos no vestibular ou não conseguimos um emprego, porque Deus quis assim, ou aconteceu uma desgraça na nossa vida, eu não posso fazer nada porque é o desígnio de Deus. E aquele estudo e aquela participação que faltou que nós não fizemos para alcançar esses objetivos? Se nós identificarmos que nos faltou alguma coisa que caberia somente a nós realizarmos, o milagre não vai acontecer, porque não teve esse movimento da nossa parte. A gente recebe as coisas na nossa vida conforme o nosso mérito, conforme a nossa busca e dedicação. E aqui vale fazer um parênteses para a gente ressaltar que na nossa programação da reencarnação existem os fatos principais nas nossas vidas, que geralmente são aqueles fatos mais marcantes. Esses fatos podem ser pesados para nós e a gente entende como uma coisa que poderia ser melhor. Esses fatos, como já estão na nossa programação, eles de fato vieram assim com a permissão de Deus. Porque isso foi justo dentro de todas as nossas vidas para a gente projetar nessa numa recuperação, numa responsabilização pelos nossos atos anteriores. Mas então, de fato, o que Deus quer de nós? Deus trouxe leis universais, leis naturais para serem cumpridas por todas as pessoas em todos os planetas que existem. E quando a gente entra nessas leis, quando a gente cumpre, a gente vive nessa harmonia que eu falei. Ao passo que se a gente vai contrário às leis, que a gente se deixa dominar pelo orgulho e pelo egoísmo, a gente se corrompe e desvirtua os nossos caminhos. Mas existe algum segredo para a gente entrar nessa harmonia? Na verdade, não é mais um segredo, porque Jesus já veio e contou para todo mundo. É o Evangelho do Cristo. Ele veio como um mapa da nossa salvação. Ele veio para nos conduzir justamente nessas leis naturais, que são baseadas em amor, em justiça e caridade. E foi justamente isso que Jesus trouxe para nós.
Quando nós entramos nessas leis, nesse evangelho vivenciado de Jesus, nós entramos nessa harmonia com Deus. E nós passamos a pensar de forma espiritual, saindo daquele foco materialista que a gente tinha até então. E quando nós casamos a fé humana com a fé divina, que é essa que se espiritualiza, nós temos uma fé completa. Mas será que eu estou dizendo que a fé humana é ruim? Não, muito pelo contrário. A fé humana, ela é valiosíssima. Ela nos traz mecanismos fantásticos para a nossa vida. Essas conquistas materiais, diversas, que impossível seria citarmos todas nesse único encontro, são valiosas e especiais para nós. Nós precisamos dessa fé material, desta fé humana, para fazer nos movimentar e crescer nesse mundo ao qual nós precisamos para nos aprimorarmos e evoluirmos. E então, conquistando esses benefícios da fé humana, nós então entraremos em conexão, quiçá até por uma necessidade irresistível de se aproximar com algo mais sagrado, com algo mais sublime, algo do metafísico, que é difícil muitas vezes até de explicarmos. O Evangelho nos fala que a fé ela já nasce com a gente, mas ela fica de modo latente, ou seja, precisando ser aguada, precisando ser alimentada para que cresça e nos fortifique. Se Deus confia tantas coisas na nossa vida, é porque Ele confia em nós. Precisamos confiar em Deus e precisamos também retribuir essa confiança em nós mesmos. Porque quando nós desacreditamos de nós, nós deixamos a nossa fé enfraquecida. Porque para essa fé ser completa, ela é humana e divina. Esse caráter humano corresponde única e exclusivamente à nossa vontade, à nossa capacidade de acreditar e de fazer acontecer tudo aquilo que a gente sempre sonhou. O magnetismo é uma prova de que a fé humana com a fé espiritual, ela pode realizar maravilhas. O magnetismo é nosso, é da nossa origem humana que através da nossa vontade, do nosso aprimoramento, do nosso aperfeiçoamento, conseguimos colocar em prática. E Jesus mostrou que isso era possível fazendo o que nós chamamos de milagre, que são aqueles citados no Evangelho. Posteriormente, os apóstolos conseguiram fazer as mesmas coisas. E Jesus disse que através da fé podíamos fazer tudo isso e muito mais. Mas também na passagem do menino lunático, em que o pai se ajoelhou pedir para Jesus curá-lo porque os discípulos não tinham conseguido, Jesus questionou: até quando ficarei convosco? Até quando Jesus precisava ficar aqui ensinando para a gente do nosso lado, exatamente fisicamente, em todos os momentos? Ele permitiu que o seu legado, que o seu testamento fosse escrito e que fosse apresentado para nós, para que a gente estudasse e levasse isso para o nosso coração, aplicando na nossa vida. E nós podemos nos colocar, nos enxergar dentro daquele barco no mar revolto, onde os apóstolos estavam lá e a tempestade deixou o mar muito nervoso. Jesus dormia e os discípulos ficaram com medo, ficaram apavorados e foram acordar o mestre que, na hora, soltou uma ordem e a tempestade e o mar se acalmaram. Nessa passagem simbólica e muito reflexiva, somos nós nesse barco, diante do mar e da tempestade das nossas vidas. Quando nós focamos no nosso problema, na tempestade, no mar revolto, nós nos esquecemos de que Jesus está no barco conosco e de que Ele não saiu nenhum instante do nosso lado, mas que nós, fechados pelo nosso egoísmo e orgulho, deixamos de enxergá-lo. Então, quando formos despertar Jesus, é o momento que estamos despertando dentro de nós essa capacidade de enxergar o Cristo e de fortalecer a nossa fé.
porque dentro desse barco, no mar revolto, sabendo que Cristo está conosco e que também somos confiantes nas nossas capacidades humanas e também espirituais, que a nossa fé ela está a caminho de ser completa. Nessa realização entre fé humana e fé divina, nós não ficaremos com medo da tempestade. Nós teremos todos os recursos através da nossa fé para acalmá-la. Lembrando, claro, do nosso mestre que segue conosco no nosso barco e que se naquele momento que nós falhemos, que nós errarmos, mesmo ele vendo a nossa vontade de acertar, ele vai nos ajudar. Porque isso sempre acontece. Quando nós temos méritos, o céu se movimenta para nos empurrar para cima. Mas se nós nos envolvermos com a preguiça, se nós nos envolvermos com tudo aquilo que nos distancia desse objetivo principal e espiritual, que é o da nossa evolução, que o Evangelho de Jesus nos trouxe um mapa para seguirmos e evoluirmos mais rapidamente, para enxergarmos os horizontes com mais clareza. Temos que acreditar, temos que ter esses méritos, senão nossa vida vai ser de dor e de sofrimento, sem nenhum consolo no nosso coração. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o apóstolo Paulo nos disse que Deus é fiel. Ele é fiel porque ele tem leis justas e maravilhosas para nós. E nós podemos confiar nele de forma integral, porque ele nunca vai falhar. A fidelidade dele está nisso. Qual é a nossa fidelidade? Qual o caminho que percorre a nossa fé? Onde nós estamos? Estagnamos? Olhamos para dentro de nós para descobrir um pouco mais dessa questão espiritual, acreditando nessa vida futura e nesse Pai maravilhoso que tanto nos ampara e nos acolhe. Quando nós conseguimos enxergar dessa maneira, nós vamos poder dizer para Deus, assim como Ananias disse para Jesus quando foi chamado: Eis-me aqui, Senhor. E o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, quando era Saulo, tinha uma fé humana fantástica, exímia. Em tudo aquilo que ele acreditava, ele seguia dedicadamente aos seus objetivos. Tinha um pouco o entendimento distorcido, ainda movido um pouco pela vaidade e o egoísmo, de tentar fazer com que todos acreditassem exatamente da mesma forma que ele, para conseguir números de adeptos e seguidores. E ele forçava que as pessoas assim fizessem. Mas ele fez uma entrega por inteiro. Ele se dedicou inteiramente naquilo que ele acreditava. Mas ele teve o seu despertar. Ele chamou Cristo lá na ponta do barco, um chamado silencioso do seu coração. E Cristo apareceu para ele e fez um chamado para que seguisse com ele, para pregar o Evangelho de Jesus. E assim como Paulo, nós podemos responder: Eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? É a maior entrega que nós temos para seguir os planos de Deus. E Jesus ainda deu outras dicas dessa fé ativa. Quando ele ajudava alguma pessoa, fazia alguma cura, realizava alguma coisa, em algum momento, ele chegava para essa pessoa e dizia: sua fé te salvou. É aquilo que a pessoa acreditava. É um movimento interno que a pessoa fez dentro dela, abrindo caminhos para que tudo aquilo que Jesus podia proporcionar se realizasse. E podemos observar que não foram todos que foram curados, e não foi para todos que Jesus disse isso. Eram para os que estavam preparados. É essa trajetória, é essa soma, é essa harmonia, essa fusão da fé humana com a fé divina que nós devemos trazer para as nossas vidas.
E para falar um pouco de filosofia, outro dia eu estava verificando no YouTube, no canal da Nova Acrópole, a Lúcia Helena Galvão falando do livro A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Não sei se eu falei certo o nome. Ela estava falando desse livro que me pareceu muito interessante. O Steven ele disse que para todas as pessoas que existem sem restrição, existe uma força que atua para segurar a gente e não permitir que a gente cresça. Chama resistência. A resistência ela é disfarçada de muitos modos e ela tem uma lábia, ela tem um convencimento que a gente se encanta com ela. Ela não pede diretamente para a gente desistir dos nossos objetivos e dos nossos sonhos, mas ela fala que a gente pode deixar para depois, que aquele momento de preguiça, naquele instante, é muito mais satisfatório. E como ela nos envolve em questões que trazem prazeres efêmeros, passageiros, mas que são imediatos, muitas vezes nos convence, porque a gente se permite acreditar. Mas não existe resistência que não possa ser suprida, porque depende da vontade. Mais uma vez, a questão 909 do Livro dos Espíritos e esse mesmo Evangelho, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que nos falta é vontade. O Steven Pressfield, ele fala para a gente buscar os nossos sonhos. E o que são os nossos sonhos, se não aquelas coisas que a gente acredita muito? São aqueles planos que já começaram na nossa mente e que nós vamos plasmar nas nossas vidas. Nós precisamos domar essa resistência que tenta nos aproximar do medo e da insegurança, que de fato são reais nas nossas vidas. Mas se tiver medo, vai com medo mesmo. Não vamos deixar o medo ficar na nossa frente, nos empurrando para trás. Vamos colocar o medo atrás de nós, para que ele nos empurre para frente. E nesse mesmo livro, ele fala no item Reino Superior, que forças superiores, forças invisíveis trabalham em nosso favor e que elas atuam conforme o nosso mérito, conforme o nosso esforço, conforme as nossas realizações. Espiritismo e filosofia andam juntos. Uma prova que me pareceu, apareceu para mim ao acaso, como se o acaso existisse e que se não houvesse uma coincidência tão perfeita quanto essa, que a gente pudesse chamar de sincronicidade do conhecimento, que casou as informações para esse dia tão precioso do Evangelho. Nosso convite de hoje é para que a gente se olhe interiormente, para que a gente abra as portas do nosso coração para receber esse amor de Deus. Que a gente acredite muito em tudo aquilo que somos capazes, sem esperar a aprovação das outras pessoas. Porque quando nós esperamos muito a aprovação das pessoas, nós esquecemos daquele ao qual nós precisamos que mais nos aprove, que é Deus. Seguindo essas leis naturais, nós temos a aprovação de Deus. Acreditando em Jesus, nos nossos anjos e os amigos espirituais, estamos dentro dessa inspiração divina que não vai nos faltar em nenhum instante. Mas precisamos nos abrir. Precisamos despertar o Cristo que está no barco da nossa vida. Precisamos ter a consciência de que só conseguiremos enxergar quando tivermos uma vontade. E que tudo isso é possível para todo aquele que crê. Basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Aonde encontra a nossa fé? Eu encerro por aqui, agradecendo a presença de vocês por estarmos juntos mais uma vez, falando disso que me alegra muito, que é falar de Jesus. E isso alegra o coração de toda pessoa que fala e que escuta.
Vamos rezar um Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males. Que assim seja. Uma boa noite para vocês e até a próxima.